Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos hoje iniciando aqui na minha página uma edição muito especial do Mulheres em Tempos Sombrios. É um momento de um projeto que eu venho fazendo com muita alegria, de conversa com algumas mulheres que são mulheres que protagonizam uma experiência nova de trazer luz a esses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. E hoje eu vou conversar, vamos ter uma boa conversa aqui com Ângela Pinheiro, Ângela Alencar Araripe Pinheiro. A Ângela é professora da Universidade Federal do Ceará. A Ângela, ela é coordenadora do NUCEPEC, que é o Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança. Ângela tem uma trajetória incrível, muito densa de militância no campo da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Especificamente, de uns anos para cá, ela vem também coordenando um projeto muito interessante, articulando junto com outros professores e outros militantes de direitos humanos, o movimento Cada Vida Importa. E é sobre essa tônica, sobre a defesa da vida, sobre o direito, né, humano de crianças, de adolescentes e de jovens, que nós vamos conversar agora. Né? Então, eu estou aguardando aqui a Ângela entrar com muita ansiedade, né? Esperando que essa conversa ela possa também contribuir para que a gente possa fruir as ideias, encontrar momentos de reflexão sobre os tempos que a gente está vivendo e compreender que as histórias de vida de cada pessoa, ela se torna importante nesse momento em que a gente marca o mundo com a nossa biografia. E é nessa perspectiva de entender que a gente marca o mundo com a nossa biografia que as mulheres elas podem fazer uma diferença nesse momento, né? Esse projeto ele foi inspirado numa obra de Hannah Arendt chamada Homens em Tempos Sombrios. A partir desse título, né, incrível, em que Hannah Arendt conversava e trouxe, né, vários ensaios biográficos de pessoas, de homens, né, na verdade tinham mulheres também. Ela fez dentro das biografias, ela traz também a biografia de Rosa Luxemburgo, e a partir dessas biografias, ela traz como essas pessoas estavam vivendo aquele tempo. O tempo que Hannah Arendt escreveu era o período entre guerras. Não, Ângela Pinheiro. Estamos aqui atrás de chamar a Ângela, gente. Desculpem aí o amadorismo, né? Eu e a Hannah aqui, né? Para aqui chamar a Ângela. Mas eu queria terminar de comentar sobre a obra, né, da Hannah Arendt, que é também nome da Hannah, né, minha filha que está aqui ao lado me ajudando nessa experiência aqui midiática. Então, ela traz aí É porque eu tá no Instagram de outra pessoa. a, a, a história dessas pessoas e faz. E ao trazer essas pessoas, ela entrou Zuleika, nós estamos esperando aí a Ângela. Mais uma coisa aqui da nossa ineficiência tecnológica, né? A Ângela, nós estamos aguardando a Ângela Pinheiro entrar e essa espera, né? Que a gente, enquanto ela entra, nós estamos aqui conversando um pouco e falando um pouco sobre esse projeto. Deixa eu colocar aqui. Eu vou Mas ela não tá aqui. pesquisar, tá? Sim. Tá, não, ela não entrou? Ela não entrou. Ah, é não? Não, Só para só quem quem entra? entra. É, claro. Ai, meu Deus.
Gente, nós estamos esperando a Ângela Pinheiro entrar. Sai e liga para ela, porque já só Ela tem três pode pessoas. estar Você já perdeu um bocado tendo de tempo. aí, ela pode estar tendo aí alguma dificuldade para entrar aí no Instagram. Mas ela, agora há pouco, ela disse que estava a postos, né? Então, vamos aguardar mais uns 2 minutinhos para que ela possa, de fato, entrar, né? Escreve aí para ela. Então, quando Hannah Arendt escreve esse projeto, escreve essa obra, né, ela estava num momento muito difícil, que era o período entre guerras. Na verdade, quando ela escreve, ela ressalta aquelas pessoas que viveram na época do nazismo e do fascismo, e como essas pessoas elas foram capazes também de trazer luz, de trazer alguma iluminação para o nosso tempo, para aquele tempo. Então, a partir desse mote, né, desse mote inspirador, eu venho construindo uma série de conversas com mulheres que são mulheres que atuam na esfera pública e que nessa atuação elas também provocam aí, elas possibilitam aí uma iluminação. Então, quando a gente pensa essa ideia da esfera pública, né, é muito importante que a gente possa ressaltar a ideia de que é por meio da palavra que nós interagimos na esfera pública. E é bom ressaltar que esse momento que a gente está vivendo é um momento de muita escassez também de palavra. A gente está vendo as palavras, às vezes, serem vilipendiadas, né? As palavras serem usadas para ódio, né? Para o ataque, para gerar homofobia, medo, racismo. Então, a ideia é que a gente possa, a partir desse projeto, descobrir que as palavras elas são construídas também dentro da esfera pública como possibilidade de interação entre as pessoas. É por meio do discurso que nós podemos interagir e que podemos também construir o locus da política, né? E, consequentemente, a cidadania. Então, a cada uma, né, que vem aqui nesse projeto, que vai vindo aí nesse projeto, nós podemos descobrir como é que essas pessoas estão interagindo no mundo e que estão também contribuindo para que essas sombras, né, possam ser dissipadas. Então, a Ângela, que está aqui tentando entrar. Não tem nada ao vivo lá. O que está acontecendo? Estou aqui falando com a Ângela no WhatsApp, viu, pessoal? Ela não está. Entrou. Tá aí, Ângela. Você entrou, Ângela. Estamos já lhe vendo e você vai aparecer aqui para nós. Estamos ansiosos e aguardando. Pronto. Oi, querida. Oi, Lídia. Obrigada, Ana. Nós estamos aqui. Eu passei um tempo sozinha, né, Ângela, e deu tempo de falar um pouco sobre o projeto e falar um pouco sobre essa experiência, que é a experiência de conversar com pessoas, mulheres, né, que são mulheres que trazem para este tempo uma marca que é uma marca de iluminação. Por isso a ideia apesar de ter esse título de Tempos Sombrios, a ideia é de que essas mulheres que estão aparecendo, elas vêm também trazendo luz aí ao nosso tempo, né? Então, é um prazer enorme, Ângela, estar conversando aqui com você, dizer que essa experiência, para mim, é uma experiência de aprofundamento também da amizade, entendendo a amizade também como dimensão política, né? Que é permeada pelo afeto, e a gente sabe que o afeto é muito importante para a gente construir aí esse mundo novo. Então, eu queria passar a palavra para você e perguntar
como é que você está vendo esse tempo que a gente está vivendo, né? Como é que a gente pode, como é que você vê esse mundo tão cheio né, de brumas e de situações difíceis? Uhum. Bom, primeiro, te dar boa tarde, com muito afeto. É o tipo da live que mexe lá dentro dos gurguminhos da gente, como eu digo. Agradecer muito esse convite, a honra de estar aqui, a alegria, né, e essa lindeza de projeto, que essa conversa, como tu dizes, é um ato político. Como o afeto é um ato político, é um ato revolucionário, e fazermos algumas coisas a partir do coração são atos realmente revolucionários e que podem transformar, né? Eu tenho um misto muito grande, sabe, Lídia, em relação a esse tempo. Eu tenho, evidentemente, uma preocupação imensa, que eu tento transformar em ocupação, mas nem sempre a gente consegue, porque são muitos afetos atravessados, é um país de luto e, ao mesmo tempo, muita gente que não está compreendendo ou não quer compreender ou não se afeta com isso. E quando nós chegamos aos 100 mil mortos, que evidentemente foi devagar, não foi de um dia para o outro, não foi como no Haiti, que 100 mil pessoas morreram, mais de 100 mil pessoas morreram no mesmo momento. Mas é simbólico nós atravessarmos essa marca dos 100 mil como algo inadmissível do ponto de vista de sermos humanos, né? E humanas. No dia, eu fiquei pensando o seguinte, que nós estávamos, que talvez resuma um pouco o que está acontecendo, né, para mim. Nós temos 100 mil vidas, agora jamais, mais do que 100 mil vidas, 100 mil histórias, aí, 100 mil mortes e 100 mil saudades. E hoje eu vi uma anotação de que a psicologia do trauma considera que, em média, cada pessoa que morre dessa forma, como estão morrendo os brasileiros e as brasileiras, há 10 pessoas afetadas, em média, pela morte. Né? Principalmente assim, sem alguns rituais sociais, né, por qualquer que seja a religião, mas enterrar o corpo, velar, receber o abraço. Né? Quantos abraços também estão guardados e que teriam sido dados dessa forma. E, ao mesmo tempo, tudo isso é difícil, tem dias que é mais difícil, e, ao mesmo tempo, o que é que eu tenho percebido e o que é que eu tenho tentado reforçar tudo que eu posso. Os coletivos que estão atentos, que têm outra forma de pensar. Nós temos disputas hoje no Brasil ferrenhas de ideias, de formas de estar no mundo, de projetos de sociedade. Então, assim, eu como tu também, a gente vive muito em coletivos de trabalho e de luta. Então, fazer algumas iniciativas como essa e ficar muito atenta ao que está acontecendo com tanta gente. A periferia, as pessoas estão morrendo. Eu sei do seu trabalho com as pessoas em situação de rua, no interior, quer dizer, e algo me se sensibiliza muito. Eu quero terminar essa tua pergunta com isso. Há periferias que não, logicamente que para nós a periferia não é só o espaço da violência. Você pega o Grande Bom Jardim, com quase 300 mil pessoas, 5 bairros, onde está havendo muita morte, mas também está havendo mobilizações, inclusive de jovens, entre eles, para que, fazendo a campanha de conscientização,
de ajuda, de casa em casa. Então, isso dá ânimo. Como é que a gente pode reclamar quando nós vemos nós com um teto seguro, alimento seguro, assegurado nesse sentido, estamos todos num mar de inseguranças. Mas a isso somam-se muitos outros problemas que estão continuando a acontecer, como os homicídios de jovens e de adolescentes nessa terra. Então, E é nesse vai e vem. eu queria Eu pegar esse estou. mote para dizer Sim, que a esperança, às vezes, ela é miúda, né? A sim. esperança ela é Uhum, miúda, o amor também ele é miúdo, ele tá ali, né? Meio que passando entre as frestas. E, às sim. vezes, a gente precisa deixar com que ele entre por essas frestas para que a gente Uhum, possa encontrar aí, né, um alento para sim. continuar a vida, né? E aí eu Uhum, estou me lembrando agora, já que você falou nos jovens, né, da periferia, do movimento Cada Vida sim, Importa, que sim. é um movimento lindo e Uhum, que reúne tanta gente. Então a Ângela é uma mulher, e aí eu estou falando de você, mas para que você confirme isso dentro da sua ação, né, que é uma sim. mulher que faz articulações. Então, dentro dessas inúmeras articulações que você faz, que são articulações para além da universidade, inclusive, ela é Uhum, uhum, interinstitucional, ela é entre várias pessoas. Então, se eu pudesse encontrar aqui uma metáfora sobre a Ângela, eu diria que a Ângela ela é como se fosse aqueles pedacinhos das que vai juntando, né, as partes, os nozinhos sim. que vão Uhum, fazendo aí essa corrente, né? Que vai juntando essa uhum, corrente. Então, isso é muito importante nos dias de hoje, porque uhum, ressalta a ideia do coletivo. E aí eu pergunto para você, a vida importa. E como é que você, junto com outras pessoas, eu sei que você não fez isso só, né, articulou esse movimento, como foi que ele apareceu, uhum, e de que modo isso uhum, hoje entra no cenário da nossa cidade como um elemento de educação e de uhum. mobilização para a defesa da vida. É uma linda pergunta, né? Ele tem o movimento Cada Vida Importa, assim, em mim e ao redor de mim, né, ao redor de mim, tem um irmão mais velho que é o NUCEPEC, que é um núcleo de defesa da vida e mais especificamente de direitos de crianças e adolescentes, que tem 36 anos e que enfrentou uma série de dificuldades e de obstáculos por conta do seu pioneirismo. Mas isso nunca foi suficiente para a gente seguir, até porque uma das características do NUCEPEC é o afeto que nos une e o trabalho coletivo. Né? E aí, como é que o movimento Cada Vida Importa ele nasce? A gente já vinha se articulando muito a sociedade civil, inúmeras entidades, por um motivo muito triste, que é o fato de o estado do Ceará e a cidade de Fortaleza serem recordistas no Brasil, agora mudou um pouco a posição em assassinato de adolescentes e jovens, que é a faixa que se pega aí, né, por conta eu acho que do Unicef, da Organização Mundial de Saúde, é de 10 a 19 anos. Então, eu entendo, me dá muita gastura, como nós dizemos aqui, é que isso vem sendo usado e faz tempo no Brasil como uma forma de controle social. Eliminar o extermínio como uma forma de controle. Para vocês terem uma ideia, em 1993, houve uma CPI nacional por conta do extermínio de crianças e adolescentes, né? Aí, o que é que foi nos juntando? E que tu fazes parte, né?
estava havendo várias chacinas no Ceará. E teve uma que a forma como o governo estadual lidou e como a Secretaria de Segurança Pública lidou, que foi a das Cajazeiras, a chacina das Cajazeiras, que morreram 14 pessoas, se eu não me engano, e o secretário de Segurança Pública disse que era um fato isolado. Né? Então, assim, um luto, o sangue como uma forma da gente prantear os jovens, e a resposta foi essa, e assim foi tratado mesmo. E nós começamos a conversar o que é que a gente faz, o que é que a gente faz, já existindo o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na adolescência. Mas o que é que a gente pode fazer em outros espaços? E há muitos trabalhos já em diversas universidades públicas e privadas que levam adiante a ideia da defesa da vida e de tudo fazer para prevenir a violência e enfrentá-la quando for necessário. Então começou, e de fato a gente fez 2 anos, ia comemorar e tal, em março. De fato isso tem valido. Algumas vezes a gente está menos articulado, mas sempre atentos e engajados nos seus trabalhos. Então a gente chegou a ter pessoas de 14 centros universitários diferentes e de outras tantas ou mais de entidades da sociedade civil. Então, isso dá uma força, isso é o que você está falando, é o alento, né? Porque isso representa também não é só um assassinato, tem um processo atrás disso, tem preconceito, tem intolerância, né? Tem um outro muito restrito, eu tenho pensado muito nisso, o que é que me importa? Quem é que me importa? O outro bem restrito, da sua família, alguns amigos. E esse outro expandido, que eu acho que é o que a gente tem tentado fazer, e chegar às pessoas dessa forma. E essa ideia de outro expandido, que na verdade é aquilo que vai dar sentido ao conceito de solidariedade, né? Ou de Isso. vinculação uns com os outros na sociedade. Quer dizer, a gente vive a sociedade contemporânea, mas isso é uma marca da modernidade, de que é baseada no indivíduo, centrado no indivíduo. O indivíduo centrado no outro. Aqui no Brasil, nós ainda temos a ideia de cuidar dos nossos e não cuidar dos outros, né? A ideia de uma espécie de proximidade familiar, uma empatia, que é uma empatia pelo vínculo, o vínculo consanguíneo. Então, quando a gente começa a pensar essa ideia de um outro, que é um outro anônimo a mim, mas que ele é solidário à medida em que ele faz parte do conjunto da sociedade pela sua humanidade. Então, é essa marca de alteridade que nos faz nos sentir, ao mesmo tempo, diferentes, mas próximos dentro dessa humanidade, não é, Ângela? Isso. Você sabe mais do que isso, é uma analista bacana, eu já lhe vi falar algumas vezes, pela tua formação e pelo teu engajamento mesmo, o nosso comprometimento. E isso traz uma cor ao trabalho profissional, além da ação política, que é a nossa preferência. Não fique só a técnica, ou não fique só a teoria, mas venha a experiência, o coração vem junto. E nós estamos diante de uma situação agora. Primeiro, a ciência posta em xeque por alguns, ainda bem que não são tantos, mas esses alguns que estão fazendo estão atrapalhando muito, contribuindo para essa... né? E estão no poder pela posição. E estamos diante de uma situação que cuidar, no momento, se ficar restrito a si e aos outros, esses outros muito próximos, a gente não sai dessa. E é uma oportunidade, eu não acho que todos nós sairemos melhores,
ou já estamos melhores. Eu acho que são opções. Que compromisso eu quero ter diante disso? Uhum. Que amorosidade com o mundo eu estou me dispondo? Como diz o nosso, dizia, né, mas continua dizendo, Paulo Freire, que é o nosso patrono. Ele coloca, e a gente está falando também de educação entre nós, né? Não é a escolaridade, a educação é muito mais ampla, E né? essa era a outra pergunta que eu ia fazer, Ângela, Hum, porque era uma ideia da Ângela professora. Quantos anos você tem de universidade, Ângela? Algumas pessoas estavam. tenho. Quando eu divulguei, algumas pessoas disseram assim: foi minha professora, foi minha professora. Aham, E eu fiquei pensando como é bacana ser professora e marcar a vida de pessoas, né? sim, sim. Quantos anos de É assim, universidade você tem? 41 anos Quarenta e na um anos? universidade. Então, Isso. várias Eu, gerações de alunos, sim, sim. várias gerações de É, alunos, né? Você é, e tem. assim, né, Lídia? Tanto os estudantes da psicologia, muitos estudantes de outros cursos, porque eu nunca consegui ficar só na psicologia, eu sempre compreendi que a gente precisava de estar junto com outros saberes, com outras experiências. E o NUSAPEC, que nesses 36 anos passaram mais de 350 pessoas, de Uhum. várias inserções, de várias instituições e tudo, de cursos. E assim, eu entendo que a marca que fica dentro da gente e da outra pessoa, no caso, naquele momento é o estudante, depois vira, tem outra inserção, mas o vínculo continua, é o vínculo que se forma, a relação que se forma. Tanto que a marca é nos dois, ela é Sim. recíproca. Quando eu me lembro, né, assim, de muita gente que passou por lá, eu parei de dar aula porque eu sou aposentada há bastante tempo, né? Porque eu trabalhava antes de estar na universidade, mas eu mantive vínculos, alguns vínculos e o do NCEPEC. E esse que tu diz, as inserções, é fora desse Comitê pela Prevenção, né? Cearense pela Prevenção de Homicídio. Então, eu sou muito marcada. Eu tenho marcas lindas e indeléveis, ou seja, não vão sair de mim nunca. É. Eu acho que essa é a beleza, sabe, Ângela? Eu tenho construído nesse projeto das mulheres Sim, a ideia, mas eu penso isso para além das mulheres também, pensando os homens, é a ideia de pessoas como patrimônio. Então, quando eu sim. estava. Eu tenho uma lista enorme de mulheres, eu não sei se um dia eu vou conseguir dar conta de falar com todas elas. Mas como eu estou Aham, começando pelas pessoas mais próximas a mim, né? As minhas amigas, minhas uhum, queridas, pessoas, mas essas pessoas, elas são patrimônios da cidade. E aí, quando uhum. você diz que ela é patrimônio, é que a ideia do petrificar, mas do permanecer, né? Do Sim, sim. permanecer. E Uhum, quando é que você uhum. permanece em alguém? Então, ser professor tem essa pegada que é interessante, é de que você Sim, pode permanecer no outro por perfeito, muito tempo. E perfeito. que eu acho que a coisa mais interessante é que você pode permanecer na profissão do outro. E aí, o que é Sim, interessante, que sim. entrou aqui a Germana, que entrou aqui a Ana Maria, que são psicólogas, é você Uhum, poder uhum. permanecer na ação de outro. Então, é a Sim, nossa ação sim. política, mas aquilo que você reverbera na ação do outro. Como é que você vê isso? Uhum. Você É, sente isso? eu sinto muito isso e tem algo que, por exemplo, no Dia do Estudante, eu fiz um pequeno texto até no Instagram da Dulce, né, que homenageou os estudantes e tal. Puxa vida, nós temos, assim, constantemente, se quisermos, uma linda comunidade de saber na universidade. Comunidade, sabe? Os estudantes, os servidores,
e nós, professores. Na verdade, servidores, nós somos servidores também, eles administrativos e nós na docência, que é um passo imenso para ter uma horizontalidade das relações. Esse é um sonho meu, né? Que nós possamos, cada vez mais, tentar buscar relações horizontais. E outra, ser professora, estar num núcleo, como no CEPEC, estar em bancas, fazer orientação, que é o que eu faço, eu não faço orientação mais, nos permite desenvolver e potencializar o lugar de aprendiz. Nós aprendemos uns com os outros. Isso é uma questão do que está acontecendo e nós não sabemos quase nada do mundo cotidiano, né? Das tarefas, das especialidades. Eu não vou me atrever a dar um diagnóstico aqui, porque tem um vazamento. Como é que a gente vai tratar? Isso no lugar doméstico. E outra coisa que me liga muito a muita gente, a partir da universidade também, que é a arte. A arte como uma mediação fantástica nesses nossos processos. Eu diria que elas, assim, o meu contato, a minha vontade de ou rever, reler, reouvir, o que seja, durante esse tempo agora, tem sido uma companhia muito especial para mim. E que é bom partilhar. Ser professora, ou eu acho que educadora ainda é maior, nos permite o exercício da partilha também. Nos permite, não significa sempre assim, mas essa partilha, né, de saber, vai atrás disso, ai, tu foste lá, vamos embora. E o Fórum DCA, você romper essa ideia de que a academia é dentro, é fechada, é hermética. Gente, a diferença é enorme. Eu acho que Então, essa isso... é uma marca sua também, que eu percebi, que é alguém que vai indo para além da universidade, é uma extensionista, digamos assim, mas não a extensão burocrática, mas uma extensão, quer dizer, daquilo que vai e que faz ponte. Né? E aí, essa ponte que vai existir entre os saberes acadêmicos e os saberes outros, vários outros, como é que eles se dão em termos de partilha, né? Então, essa partilha que alimenta a existência da Ângela como patrimônio, né? Mas também como cidadã, no sentido de que há uma cidadania ativa, operante na sociedade, fazendo, e ao mesmo tempo ela é ativismo, ela é militância. Estou me lembrando de um colega, que é o Leonardo de Sá, ele no Instagram, ele botou assim, Leonardo todo dia bota uma coisa no Instagram, todo dia. E aí ele botou assim, qual é a diferença entre ativismo e militância? Aí ninguém não escrevi, mas eu ia escrever, aí depois eu escrevi, não. Eu disse, Leonardo, a diferença é que a palavra militante vem muito do sentido militarizado. E o ativismo vem muito da ação. Bom, eu, como boa arendtiana que sou, acho que a ideia da ação, que é uma ação que se capilariza e que ganha vida, né? Daí, eu reuni uma frase da Hannah Arendt que diz que a amizade é uma atividade política que potencializa o agir. Por isso que o afeto é tão importante. E aí, você é isso. Fórum DCA, o seu ativismo, né, para não falar militância, nas causas da infância, e como é que você vê isso? Quantos conflitos e quantas batalhas, né, você também viveu? Pois é, eu quero fazer aqui uma homenagem aos meus pais, porque tem uma raiz nessa história. Né? Meu pai era pediatra, depois ele resolveu ser médico de saúde pública. Minha mãe trabalhou fora a vida toda, com 7 filhos, mas a nossa casa era um lugar que
todo dia, cedo, a gente bem pequenininho. Me lembro disso, eu tendo o quê? 5 anos por aí, ou talvez menos. Meu pai atendia as crianças da redondeza. E isso, eu tenho certeza que foi uma marca boa dos dois, tá? Porque significava deixarmos o nosso mundo e também todos eles dois tinham uma sensibilidade muito legal. Por exemplo, tinha água, faltava água nessa cidade, as pessoas não tinham onde beber água. E tinha uma torneira no nosso jardim exatamente para isso. E nós sempre fomos classe média. Aí o pessoal pegava água lá, entrava e pegava água. Aí a Cagés vinha, que não sei da era, e cortava a água. Aí a gente ligava para ele ligava para um conhecido que estava lá para ele mandar ligar de volta. Ele sabia que ali era para dar, era para as pessoas terem água, água. E hoje nós vivemos isso. É algo assim, o que às vezes eu fico refletindo, os problemas são quase sempre os mesmos, em termos da desigualdade, da intolerância, né, da falta de justiça social, enfim. Eles se atualizam, eles ganham, às vezes, uma roupa diferente, vamos dizer assim, para comparar. Mas a ideia, por exemplo, de deixar morrer, que a gente tem isso, mas deixar morrer quem? Quem é que deve morrer? Não é qualquer pessoa. Nós hierarquizamos a vida extremamente. E isso me toca sempre. Depois eu tenho uma lembrança. Nós morávamos perto do Center 1, que é o primeiro shopping da cidade e tal. E quando ele foi inaugurado, tinha os containers com o lixo. E eu vi muitas vezes as pessoas procurando catar o lixo, né, para sobreviver. E hoje o que é que a gente tem? Que nós naturalizamos. Eu não quero naturalizar nada na minha vida. Eu prefiro sentir, doer dentro de mim do que passar batido. O que é que nós temos hoje? Na cidade inteira, famílias, geralmente dentro de do que sobra da geladeira, tem um nomezinho que agora me fugiu, com crianças pequenas catando lixo. Catando lixo. O Brasil já teve o lixo mais caro do mundo, do desperdício. Então, o problema é o mesmo, são várias infâncias, são várias adolescências. E assim, o encanto que elas nos trazem, não no sentido delas ser, por exemplo, eu aprendo todo dia como é importante a gente se tocar que o conhecimento, a forma de estar no mundo é diferente da nossa. Mas eu aprendi assim na universidade, era a falta. A criança, tipo assim, ela está em falta sempre, porque o ideal é o quê? O adulto. Ou então, como me acontece, pode falar. Não, eu digo, é uma sociedade adultocêntrica, né? Também. De classe, adultocêntrica, misógina, né? E nós estamos numa crise no Ceará agora, agravado, que é a eliminação das pessoas LGBT. Mataram 3 travestis em 3 ou 4 dias. E o que é que mobiliza? Então, nós estamos num lugar que não é o lugar da onda maior. Inclusive, assim, não pensa nisso, não. A gente já tem problema demais. Como se a vida dessas pessoas, a miséria, a fome, não devesse nos afetar. Para que a gente faz isso? Né? Eu li
eu estava procurando um pouco alguma coisa sobre você, sobre sua trajetória e tudo, e eu me deparei com um artigo do jornal O Povo, em que você escreveu na época que aquela criança lá da Aerolândia foi assassinada, a Débora. Isso. Eu Sim, li, isso. eu chorei na hora que eu li o seu artigo, porque eu senti Uhum, uma dor profunda, né? uhum, uhum, Pela aquela morte, né? E a sim, necessidade, você diz ali, de não naturalizar nunca um ato sim, bárbaro como aquele, porque ela foi isso, encontrada, o seu corpo, no lixo, né? No lixo. isso, Então, e tem uma frase que você diz lá, quer dizer, foi encontrada pelos garis e não pelos policiais. isso, Então, exato. você chama a Vários dias depois, atenção por essa dor, né, desculpa, Ângela? ela estava na rua, ela não tinha, não havia creche para lá, por lá. Isso era um dado concreto, né? Tinha um ambiente favorável para acontecer. Ela Isso. desaparece, ela foi encontrada, eu não me lembro se 6 ou 7 dias depois, É. pelo lixo, que se ela estava sendo encontrada naquele momento, esse lixo não estava sendo tirado. Sim. Aí vem o lance do saneamento. Lídia, eu nunca pensei na minha vida, quando eu comecei nessa trajetória, que eu ia ficar extremamente atenta, por exemplo, ao saneamento, né, ao transporte, ao deslocamento na cidade, tudo isso, não que eu nunca não prestasse atenção, relacionado com criança e adolescente, Uhum. com o meio ambiente saudável, com processos democráticos, porque chega lá, geralmente eles são os mais atingidos. E, ao mesmo tempo, tem umas lembranças que vão estar comigo sempre. Nós fizemos um trabalho no Lagamar, numa época de uma grande seca, 84, por aí. Eu entrei numa casa que a moça, o marido tinha, né, o companheiro tinha largado, ela tinha 2 crianças pequenas, não tinha nada. Do lado de fora era lixo. Você saía no lixo. A casa dela era um brinco e em cima da rede da criança menor, ela tinha pendurado umas caixinhas, umas coisas para ser o móvel. Então, essa sensibilidade, por isso que eu fico indignada, tá aí. Quando dizem que na miséria não há vínculo, eu acho isso, e isso se coloca em termos teóricos às vezes. Eu Uhum. acho isso um crime, uma desumanização de quem? Dos pobres. Isso. Tem teoria na psicologia que ainda vale muito, principalmente na teoria, na área de trabalho, que nós só pensamos seria da amizade, do status, da autorrealização, se primeiro tivermos as necessidades básicas atendidas, depois as de segurança. Eu acho isso um terror e ainda são utilizados. E para fechar isso, eu já tinha me formado e já estava nesse caminho aí que eu escolhi. Uma professora que dava psicologia do desenvolvimento ligou para mim para perguntar se eu podia ir lá falar, porque era uma parte da disciplina, né, uma unidade lá, que ia falar sobre desenvolvimentos anormais. E pedindo para eu ir falar sobre meninos de rua, como eles têm um Anormais. desenvolvimento anormal. Aí eu pensei, vou aceitar. Que aí eu chego lá e digo outra coisa. Ah, tá. Senão, ela vai estabelecer que é anormal, vai provar pelas teorias dela que isso existe. Então, às vezes, é essa sutileza que a gente precisa estar atento. E é a história das frestas. Na fresta entra a luz. E deixar a luz entrar e saber que esse outro, mesmo diante do sofrimento, você é possível o desenvolvimento de empatia,
de sim, amizade, de sim. beleza entre as pessoas Uhum. ali, diante daquele sofrimento, né? Porque há uma Exato. ideia de que o sofrimento ele só gera a dor e os Uhum. sentimentos repulsivos, né? Então, Exato, exato. mas é possível que as pessoas elas se unam e se congreguem pelo sofrimento. Então, Uhum. na psicologia comunitária, é possível a gente avançar até aí, né? Entender um pouco Sim, dos sim. movimentos que existem, né? Uhum. É, exato. Porque aí também a gente tem que quebrar essa ideia de que, como há uma disputa pelo alimento, pelo trabalho, as pessoas não podem criar vínculos de solidariedade. Tire alguém da sua comunidade para Uhum. até um lugar melhor. Isso eu comecei a compreender na década de 70, a gente já se deparava com isso. Vinham, quando começaram os tais conjuntos habitacionais, que eles nem sempre existiram no Brasil, então se deslocavam as pessoas, o governo federal e tal, para um outro espaço. Quando cuidavam, eles tinham voltado para É, perto do rio, o rio que era o lugar da festa, da conversa. E lá, nesse lugar que eles tinham levado, as pessoas deixaram de ser vizinhas. isso. E a vizinhança é forte em muita coisa. Há Uhum. uma série de hábitos, né? Alguns são de dinheiro mesmo. Cuidar da tua filha, eu fico com tua filha, a Hannah, né? É, A tua filha, que é uma homenagem, e é lindo esse nome. é, Pra tu é, ir trabalhar. isso. E aí, tu me paga um pouco. É. Como Que são as agora estratégias, diminui. né? Que são as Isso, estratégias. O Michel é. Sertor chamava isso de táticas, né? São as Sim, sim. táticas que vão golpeando aí as estruturas de poder, muitas vezes estabelecido, de dor e de sofrimento. Então, Sim, sim. essas Uhum, táticas, elas, que na verdade são criações, recriações da realidade. Na população de uhum, rua, a gente vê muito isso. Entre as crianças, dos jovens que vivem na rua, também a gente vê muito isso, né? Porque a gente diz, uhum. mas como que é viver na rua? Porque às vezes tem vínculos ali, vínculos solidários, vínculos Isso, afetivos, isso. né? Que prendem a pessoa a uma relação naquele espaço. Uhum. Exato. Eu fiz uma licença capacitação, que era o que chamava licença sabática, que a gente tinha 6 meses, para se vincular a uma outra instituição na época. E eu optei por ir pela pastoral do menor, passar 6 meses lá. Foi uma luta dos burocratas da UFC de Aceitar. reconhecerem como um lugar de aprendizado. Mas eu terminei que eu consegui. E foi, assim, uma experiência muito legal, porque eu quero sempre descristalizar um modelo único, por exemplo, de infância. Nós fizemos um trabalho lindo, impactante, em um assentamento, por exemplo. Um trabalho lindo do que significava infância para os frequentadores do Dragão do Mar, nas atividades. Só que nenhum da redondeza frequentava. Não tinha uma criança do Poço da Draga, nem dos becos da Praia de Iracema que ela. Então, assim, isso começa a quebrar. E também fizemos um trabalho lindo na equipe, que era quais são os significados de infância, a gente não pegou nem a adolescência, nas músicas do Chico Buarque. Imagina. Nós éramos várias gerações. Então foi assim, a coisa mais linda, porque a gente ouviu todas as músicas do Chico. Só consigo lembrar de meu guri. Pois é. Tem umas lindas, essa é a emblemática, mas tem umas. Ó, Lídia, a gente fez inclusive um vídeo, um relatório e Precisa tal. reeditar isso e a gente trazer uma conversa só Pois sobre é. Chico Buarque e a infância nas músicas do Chico. Gente, nós encontramos 60 músicas, eu acho que tinha.
falavam né, dele, como é que ele via, quer fosse para uma peça, quer fosse como o Meu Guri, que é um hino, uma das coisas mais interessantes do Meu Guri é que ela botava o filho no colo para ele ninar a mãe. E quebra com a ideia que ninar pode ser mútuo e não é só o adulto que nina a criança também nina o adulto. A pessoa, que coisa mais linda, bota ele no colo para ele me ninar. Porque é visto assim, né? Essa coisa desse vínculo materno, né, filial, que também vai acontecendo. Tu acredita que nós já estamos a 10 minutos de terminar Já o acabou. nosso encontro? Nossa, Conversa passou boa. rápido demais e teríamos horas e horas para conversar, mas o Instagram, ele é implacável. Quando chega na hora, Ele sai. E derruba, aí, né? como a gente está praticamente terminando, né, nesses 10 minutos, eu queria que você Uhum, usasse alguns minutos para essas palavras finais, para que você uhum, pense quais são as saídas, né, Ângela? Quais são as saídas sim. para os Uhum, tempos sombrios, quando a gente se refere ao fascismo que está aí batendo o tempo uhum, inteiro na nossa porta e se enraizando nas relações, para a uhum, violência, que é tanta ainda crescente, para as dificuldades das pessoas de conviver umas com as outras solidariamente, né? Quais uhum, são as saídas? uhum. Diga lá. Pois é, eu vou dizer rapidinho a minha experiência na quarentena. Eu fui para a casa de uma irmã, da minha irmã, éramos 5 adultos e uma criança. Eu não convivia com 6 pessoas ao mesmo tempo há muito tempo. E como nós vamos criando alternativas com todas as tarefas domésticas entre nós, com os atritos, as dificuldades, mas a gente fez muita coisa bonita. Quando eu voltei para casa, passei 3 meses lá, um pouquinho mais de 3 meses. Tinha a vontade de estar no lugar de menina, eu sou muito sortuda, muito abençoada. Eu estou gostando de estar aqui e também gostando de estar lá. Por quê? Porque é o vínculo. O que é que, olha só, o que nós pudermos fazer para fortalecer vínculos, os vínculos da amizade, os vínculos, eu vou dar um exemplo que eu sou muito ligada nisso. Nós temos uma série de instituições como o CRAS, CREAS, CAPS, o Pop Rua, né, que seria um CRAS para atender a população de rua, que tem uma rotatividade de profissionais enorme. Né? Eu já, assim, a gente visita, vez por outra e tal. O que é que isso, na área de saúde também, o CAPS melhorou um pouco porque houve um concurso. Quando a gente fala de concurso público, o que é que se diz do lado do governo? Que cria, que as pessoas ganham muito, os marajás, acho que eles, principalmente. Mas você retira algo que é fundamental num trabalho social, que é o vínculo. Porque as pessoas trocam tanto e estão ali geralmente de passagem. Já que elas não têm uma estabilidade, não têm férias e tudo, elas saem. Então, eu acho que o vínculo é algo fundamental, sabe? Não como receita, mas como base. Como a segunda é o trabalho coletivo. No CEPEC, nós temos muito cuidado com isso, de não personalizar. Porque quando nós criamos, a ideia é que era o núcleo da Ângela. Eu disse, não, esse núcleo não é meu, não. Entendeu? E tinha situações para representar o NUCEPEC que, quando eu não estava, na minha cara, uma vez, disseram, mas o NUCEPEC não está vindo porque a Ângela não está vindo. Aí os meninos, tá sim, nós estamos aqui. Eu fui uma vez num determinado trabalho. Então, essa ideia, que é difícil, porque é da relação vertical, é de incluir o estudante, e ele se incluir, porque é um movimento
mútuo, sem sermos nós, ou os adultocêntricos, ou então o saber com uma forma de lidar com o poder. O Michel Foucault é fantástico nisso, os pequenos, né? O micropoder, não é só o poder central. Não estaríamos na situação que estamos se não houvesse ressonância da irresponsabilidade do governo federal em tanta gente. Por várias razões, nem todas condenáveis. Então, assim, o que é que me importa a vida? E o que é que nos importa no coletivo? Acho que é uma pergunta, sabe, Lídia? É fundamental o tempo todo. O que é que me importa? O que é que nos importa? Qual é o outro que me importa? E qual é o outro que não me importa? E nós estamos numa situação, na pandemia, tendo a oportunidade, talvez única, de exercitar isso. É o exercício, é a vivência, sabe? E eu sou favorável de que nós desenvolvamos teorias, façamos pesquisa, porque ela é base para decisões importantes. Uma outra saída, eu sou encantada com tanta coisa que já acontece nas universidades, no centro de pesquisa nesse país, para a gente embasar e não deixar que outros critérios se deem. Implantação de instituições, estudos, por exemplo, uma coisa que assim, me acaba é você ver uma nova avenida, aí o povo diz assim, isso é primeiro mundo, ou uma estrada, não tem uma passarela. É verdade. Não tem uma faixa de pedestre. Não tem uma calçada. As pessoas, né, Ângela? Exclui as pessoas. Olha, a gente está realmente encerrando isso, né? Pronto. Essa conversa vai se estender por muito mais. Eu sou muito grata por você ter vindo participar. Todas as pessoas, muita gente passou aqui. Ângela, você é muito amada. Mary Lúcia, Mariana Pinheiro, a Mara Nóbrega, a Marta Zélia, tanta gente que passou por aqui. Meu Deus. Né? Muita gente querida, muita gente ex-alunos seus. Então, esse programa vai ficar gravado, né? Eu acho que espero que a gente possa deixar isso como registro histórico, né? Da ação dessas pessoas todas, e você aqui, né? Que é esse patrimônio aí da nossa cidade. E eu encerro dizendo uma frase que está no livro da Hannah Arendt, que diz assim, que o mundo não é humano simplesmente por ele ser feito por seres humanos, e nem porque o que nos torna humano simplesmente porque a voz humana nele ressoa, mas apenas quando nós usamos e nos relacionamos como discurso. O valor da palavra, né? Ela coloca. Sim. E é essa palavra que nos conecta, que nos faz ficar juntos, né? Uns dos outros. Gratidão, obrigada. A gratidão é mútua. mútua. Muito grata. Né? E cada vida importa, né, Ângela? Sim. Um abraço, é isso aí. Muito apertado. Beijo, muito grata, viu? Caiu, estou emocionada. Tchauzinho. Tchau.